Boa noite. Vamos lá dar início à nossa live. O pessoal está chegando aí. E hoje o tema é como se comportar com a fiscalização, né? E esse é um tema que a gente espera que poucas pessoas ou nenhuma se encontrem com essa realidade, mas é uma realidade que pode acontecer na situação atual, né? A situação jurídica que a gente está vivendo hoje com a educação domiciliar. Para quem não conhece, esse é o Educar PB, um grupo de famílias cristãs que praticam a educação domiciliar no Brasil e especificamente na Paraíba. A maioria de nós somos de João Pessoa e eu sempre tenho que lembrar que esse não é o único grupo de João Pessoa, esse não é o único movimento de educação domiciliar do Brasil, existem muitos outros e o movimento só cresce. Enquanto a gente fala, existem mais e mais pessoas querendo saber da educação domiciliar e até a situação dessa pandemia, né, que acontece que essa pandemia, muitas pessoas começaram a repensar isso, apesar de que se for pensar só na questão do custo, nós já falamos sobre isso, que é uma motivação equivocada, né? Não é somente economia de preço da escola, mas é um estilo de vida que é diferente. Então, a gente estimula que as pessoas venham conhecer mais através da live, venham conhecer mais o que significa esse movimento que tem crescido no Brasil. E a luta desse movimento é por liberdade. Então, quando nós tivemos a nossa regulamentação, as famílias que praticam a educação escolar, elas vão ser livres também. Elas vão ser livres para colocarem os seus filhos na escola porque eles entendem que é o melhor para os seus filhos. E a gente não está aqui lutando pelo fim da escola, a gente está lutando pela liberdade constitucional que as famílias têm de educarem os seus filhos. Então, esse grupo Educar, né, é um grupo de famílias cristãs. A maioria das pessoas que fazem educação domiciliar são cristãs. Isso não quer dizer necessariamente que é um movimento cristão, isso quer dizer que no Brasil a maior população é uma população cristã. Então isso reflete o quadro, né? Reflete a situação nacional, mas existem pessoas com ideologias de esquerda, existem pessoas com ideologia de direita, existem pessoas agnósticas, ateus, de vários contextos que também praticam a educação domiciliar por vários motivos, tá? Então, eu queria só dar esse início, né, para a gente começar. Meu nome é George e eu sou pai de 4 filhos e eu sou casado com a Rebeca, né? E estamos aí praticando educação domiciliar, estamos estudando sobre isso, tem um pouco mais de 6 anos e o nosso mais velho tem 6 anos. E, Edmilson, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal que não conhece, né? Eu acho que algumas pessoas que vão assistir aqui já assistiram a live passada. E também você já aproveitasse para falar um pouquinho, um resumo do que a gente conversou na semana passada, da situação jurídica. Só um pequeno resumo mesmo, para a gente não gastar tanto tempo nisso, a gente focar na parte prática que a gente quer hoje. Beleza? Tá. Boa noite, pessoal que já está aí, né? Eu sou Edmilson, para aqueles que não me conhecem, sou advogado, atualmente também pai homeschooler, mas eu sempre brinco que a gente está de probatório ainda, porque meus filhos ainda são muito pequenos. E eu faço parte do Educar Paraíba, né? Mas devido à minha formação como advogado e também de trabalhar em direito educacional, a gente já representa também juridicamente esse grupo, então a gente dá esse apoio jurídico. Então estamos aqui para falar sobre esses assuntos todos, né? E aí nossa intenção aqui é de fato solucionar problemas, né? Você se encontra em situações onde você, poxa, e agora? Esse homeschooling vai me levar para isso e como é que eu vou sair disso, né? Então hoje a gente vai falar sobre como se comportar com a temida fiscalização, né? Para quem não pegou, pessoal, as lives anteriores, a gente comentou um pouco sobre o que não é educação domiciliar, falou um pouco também sobre as questões jurídicas ligadas à educação domiciliar, né, da legalidade e ilegalidade, né? E hoje a gente vai tratar de um aspecto muitíssimo prático, né? Eu recebo ou não recebo o conselho tutelar em casa? Né? Eu recebo ou não recebo a autoridade policial? Deixo que ela entre, eu bato o pé e digo que a casa é minha e você não entra. Qual é a melhor postura? E se ainda assim a gente receber eles em casa ou eles entrarem por fazer algum mandado judicial,
E como eu reajo? Né? Você, esposa, mãe, vai ficar nervosa, se tremendo, né? Ou você, homem, vai querer dar uma de brutão e dizer, não, aqui é esse nome domiciliar e ninguém mexe. Vão Qual é a levar meus postura? filhos, vão sair Não vai correndo com meus filhos de carro. ninguém mexe com meus filhos, né? O filho é meu, a casa é minha, é tudo meu, ninguém pega. Né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. O bate-bola hoje é sobre esse tema. Tá? Então, se você conhecer pessoas que se interessem por isso, já manda um zap. Agora, corre lá que começou esse negócio, tal. Porque a gente vai esquentar as turbinas agora em diante. Tá? Pessoal, só fazendo uma recapitulaçãozinha bem rápida, como o George já indicou, da semana passada. A gente comentou que o ensino domiciliar, a educação domiciliar, ele não é ilegal, pelo contrário, ela é um desdobramento humanitário, constitucional, previsto em cartas e tratados internacionais. Nós não temos no Brasil uma autorização explícita sobre a prática da educação domiciliar. Entretanto, a interpretação na vida civil da lei para o brasileiro é de que tudo que não está proibido é possível, tá? Então não há também vedação à prática da educação domiciliar. A gente hoje se encontra sem legislação que regulamente isso. O STF já posicionou que essa regulamentação é necessária, tá? Mas enfim, o Congresso Nacional naquela vagareza que lhe é própria, né, não tem andado muito com isso, apesar de já haver uma proposta legislativa nesse sentido. Na verdade, uma em destaque, a mais recente, é vinda do governo federal, e nós hoje trabalhamos então com as possibilidades de regulamentação estadual e municipal, que hoje, na verdade, é a grande bandeira do movimento de educação domiciliar. Então, acaba que cada município, cada estado tende a ter a sua regulamentação, mas todas se parecendo, todas mais ou menos no mesmo nível, né, sobre a liberdade do pai em educar o seu filho. E a gente falou de alguns prognósticos de possibilidades de que no futuro próximo, vindo esse livro, é a Bíblia do assunto. Né? Na verdade, é o livro base do grande professor Alexandre Magno. Né? Compre este livro. Compre este livro. O professor Carlos Xavier também tem outro livro sobre assunto semelhante, e vale a pena ser lido. Né? E daqui pra gente morrer, Jorge, a gente escreve um também. Eu escrevo um prefácio, viu? Pra você. Olha aí. Aí você dá então, gente, a gente comentou sobre isso semana passada, né? En passant, é esse o tema. A gente comentou também sobre algumas questões truncadas, como, por exemplo, existe obrigatoriedade de matricular o filho em escola aos 4 anos? Eu vi Edmilson que tem na lei dizendo que deve se matricular aos 4 anos de idade. E a gente entendeu, à luz de toda a sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, que a interpretação desse trecho deve ser à luz da Constituição e de tratados que o Brasil ratifica. Então, portanto, a interpretação correta é: caso você opte pela educação escolar, essa opção tem que ser a partir dos 4 anos de idade. Caso você não opte, você opte pela educação domiciliar, você está livre desse padrão, que normalmente costuma se começar bem antes, inclusive. Né? Quem se preocupa com isso se preocupa desde cedo, né? E começa a planejar desde cedo como fazer com sua criança. A gente viu também algumas questões ligadas a abandono intelectual. Eu vi, por exemplo, que o Eli já comentou aqui algumas questões sobre abandono intelectual. E é interessante destacar, gente, que abandono intelectual é você não dar educação ao seu filho. Ponto. Não quer dizer abandono escolar, né? Não quer dizer abandono escolar, não quer dizer que você tenha de matricular. Né? Então, se você, mesmo que matricule seu filho na escola, você não o acompanha, você não orienta, você não discerne as coisas que estão sendo ensinadas para garantir o seu direito de educação moral e religiosa sobre o seu filho, sim, isso é um direito. Tá? Então, se você não acompanha, mesmo que seu filho esteja matriculado na escola, você está o abandonando intelectualmente. Então, o problema está aí, e não na matrícula ou ausência dela. E a gente comentou também que o máximo que nós temos conseguido no Brasil, né, em termos de insucesso jurídico, é que os pais tenham o castigo de matricularem seus filhos na escola.
Não há no Brasil nenhuma condenação para o abandono intelectual, não há no Brasil nenhuma pena de guarda pela prática da educação domiciliar. Isso é possível, embora muito pouco provável. Tá? E aí estou sendo alguns pontos práticos. Um deles, eu vou destacar, Jorge, se você quiser lembrar os demais, que é a necessidade da gente sempre fazer backup, ter uma planilha de informações, ter nossas coisas bem arquivadas, para servir de prova daquilo que nós fazemos com nossos filhos, né? E sempre deixando muito transparente ao vizinho, ao avô, ao pai, enfim, o que é feito, né? Se a gente acredita realmente que a educação domiciliar é algo de sucesso, é algo correto de ser feito, não tem por que a gente esconder de ninguém o que é feito dentro da sua casa. Embora você deva preservar a sua individualidade e intimidade, claro que sim. Então, acho que Existem algumas famílias que escolhem até criar alguns tipos de Instagram, né, para poder publicar as atividades que estão fazendo com os filhos, até uma forma de registro. Alguns deixam abertos esses Instagrams para poder compartilhar com outras famílias que também fazem educação domiciliar, que se torna uma rede de contato, uma rede de apoio de atividades. A gente tem isso, né? Minha esposa, ela tem esse costume, não tão frequente por causa da nossa bebê, mas assim que dá, a gente consegue fazer isso. Mas existem outras famílias que não querem, e aí justamente é isso que a gente quer disseminar, a liberdade das famílias. O que tem sido legal, eu estou vendo cada vez mais famílias fazendo isso, primeiro mostrando a liberdade, primeiro mostrando que os pais estão totalmente ligados na educação dos filhos, que é uma coisa muito difícil, Edmilson, essa questão que você fala do abandono intelectual de pais que colocam os filhos na escola. Porque ele tem lá o documento, né? Eu estou lá com esse documento, meu filho está na escola, então eu posso esquecer ele para lá, fazer um abandono intelectual, né? E esquecer do menino lá porque eu estou aqui, ó. Não tem abandono intelectual quando está fazendo, né? Não são todos os casos, com certeza, alguns poucos casos fazem isso, mas assim, realmente é difícil por causa dessa regulamentação. Então a gente quer, justamente com essa exposição intencional, digamos assim, com certo nível de exposição, trazer para as pessoas conhecimento que não são extraterrestres, que são crianças também. Crianças que às vezes têm birra. Então, uma família que faz educação domiciliar, a crítica é essa: a criança está fazendo birra, ela não pode fazer birra. Ah, não, isso aí, ó, se tivesse na escola, essa criança não faria birra desse jeito. E a gente escuta de tudo, né? Se tivesse na escola, esse menino é muito inteligente, mas se ele tivesse na escola, ele ia ser o primeiro da classe. Então, tem vários casos, né? A gente tenta ser muito equilibrado em relação a isso, né? Entendendo que a modalidade de educação, a educação domiciliar, ela não vai ser 100% perfeita, mas eu tenho visto, né, pela prática com os meus filhos, que essa é a melhor opção para o meu contexto de família. E eu quero lutar para que as famílias entendam qual é o seu melhor, qual é o melhor contexto para a sua família, e que você lute por isso e encontre o melhor. Como é que seus filhos vão se desenvolver mais? Né? Eu vendo o contexto dos meus filhos, eu vejo que o meu filho Daniel é totalmente diferente de Maria. E talvez Daniel seria considerado na escola o CDF, o gênio, e Maria talvez ela seria considerada uma menina que está atrasada. Mas não, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo dentro dos seus limites, e a gente observa isso potencializando as qualidades deles e incentivando nas coisas que eles têm dificuldades de uma maneira individualizada. Esse é um dos motivos que a gente não vai entrar tanto aqui nessa questão de comparação. A outra importância que eu queria só lembrar é a comunidade de apoio, né? O Educar PB é uma comunidade de apoio local e nós estamos aqui de mãos dadas, né, com a causa da ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar. E aí tem o presidente Henrique Dias, né? O Alexandre Magno, ele fez parte da diretoria da ANED. Né? Isso, da diretoria da ANED por muito tempo, e nos últimos 2 anos ele passou o cargo por ocupar uma outra função, mas são pessoas que estão dedicando as suas vidas para isso, né? Então, existe no site da ANED as famílias que querem se afiliar à ANED, as pessoas que querem em João Pessoa conhecer mais sobre isso, conversar com a gente pessoalmente, né? Antes da pandemia, a gente tem alguns encontros em alguns lugares e a gente vai postando aqui onde a gente se encontra. Já várias vezes recebemos famílias de curiosos, né, entre aspas. Eu tenho meu filho de 5 anos, ele não está assim, eu queria conversar com vocês, e a gente, né, tem a maior
a alegria de compartilhar com pessoas que têm esse interesse mesmo de saber. Então, a ANED, a educação, o Educar PB, esse é um movimento também muito forte com as famílias católicas no Brasil. Então, existem grupos católicos de educação domiciliar, grupos de cristãos protestantes. Então, onde posso comprar o livro do Alexandre Magno? Eu acredito que tem na Amazon. Se eu não me engano, tinha na Amazon. Se não tiver na Amazon, no próprio site da editora Monegismo, você encontra, Arthur. Isso, pela Monegismo, exatamente. Que tem um box de educação muito legal. Uns 5, 6 livros de educação bem legal. Quem controla a escola governa o mundo, educação clássica, educação domiciliar e etc. Isso. Tá, depois eu posso mostrar, mas vamos entrar no nosso tema Não, de hoje. Você colocou esse estante de livro aí para poder fazer a ostentação. Diga a verdade. Você foi lá, catou o livrinho para poder mostrar aí. Cada um tem que ostentar suas riquezas, né? Eu não tenho carro zero, né? Então vai ser essa aqui. Mas olha, por falar em ostentação e por falar em Instagram de pessoas homeschoolers, está conosco aqui a Maternidade e Música. A Rebeca, ela costuma fazer muita inveja quando tem chuva, né? Porque ela coloca uns stories da filharada que ela tem quase 20 filhos. Bota o menino tudo na chuva, vê esse menino correndo no meio da chuva e fica fazendo inveja a quem mora em apartamento, né? Então, vida de homeschooling é isso. Um dia você está se molhando na chuva, outro dia você está dizendo quem foi Carlos Magno, outro dia você está fazendo uma discussão numa timeline que você deixa os adultos, feito eu, boquiabertos, assim. Minha gente, faz tanto tempo que eu vi isso. Isso é educação não domiciliar. Os pronomes, os latins, o cubo de não sei o quê, e eu tô, meu Deus, esse menino tem 6 anos, pelo amor de Deus. A gente tem que sinal que a gente consegue, né? Rapaz, eu tenho fé que sim, vamos lá. Então, vamos lá. Olha só, a primeira coisa que eu queria perguntar para você, existem vários e vários tipos de denúncia, que as pessoas, às vezes, eles são anônimos, né? E às vezes é o vizinho, às vezes é o porteiro da escola que não vê mais a criança lá e tal. Então, quais são os motivos que geralmente as pessoas denunciam? E quem são essas pessoas? Vamos lá. A gente costuma perceber que quem costuma denunciar é quem das duas uma. Ou tem um conceito formado contra a educação domiciliar. Eu cito como exemplo muito recorrente escolas, ou melhor, diretores e coordenadores de escolas. Você tem seu filho de escola, quer tirar para a educação domiciliar, e aí, para que você quer tirar o menino daqui? Aí você gagueja, aí a pessoa, talvez por lhe conhecer, por conhecer algumas posturas suas, não, mas não vai tirar o menino da escola para fazer educação em casa não, né? Aí você, aí sim, existem casos de pessoas assim denunciarem você pela prática de educação domiciliar. O famoso e entrão. Um outro perfil, o famoso entrão, isso. Um outro perfil de pessoas que a gente vê são pessoas que não têm a menor noção do que se trata, do que se refere, do que quer dizer educação domiciliar, mas também não tem a menor noção do que você faz em casa. Você não compartilha, você não divide, você não deixa transparente o que pode ser deixado transparente, e a pessoa simplesmente supõe que seu filho fica em casa trancado. Não passa pelo prédio, não vê o seu menino de farda para ir para o colégio, ou então é um parente da família que escutou você falando sobre um dia sobre homeschooling, mas não sabe do que se trata, não lhe conhece, e quando tem a oportunidade, tem alguma raiva de você, alguma coisa assim, fazer denúncia. Então, nós temos esses dois tipos de pessoas. E não se engane, gente. Nós temos esses dois tipos de pessoas em todos os níveis. É o seu vizinho de porta e o juiz que vai julgar o teu recurso caso haja um processo. Então, eu costumo dizer, e a gente falou isso na live passada, eu preciso bater nesse ponto, existem pessoas que não têm a menor ideia do que se trata de educação domiciliar em todos os locais. Então, por onde quer que você for, parta do pressuposto de que a pessoa talvez esteja falando sobre uma coisa que ela não tem a menor ideia. E se a pessoa tem a oportunidade e ela tem alguma raiva, alguma chateação, ela pode chegar a denunciar você sim. A gente costuma brincar aqui em casa
que sempre que alguém pergunta, que Lininha, sua filha, quando ela vai para a escola? Né? Minha esposa diz, dá um sorriso, aí diz, agora não. E eu sou a pessoa que diz, escola? Não, senta aqui comigo, vamos conversar um pouco. Né? Então, tem um tempinho, venha cá. Então, seja você de um perfil ou de outro, o fato é que você precisa entender que nem todo mundo teve acesso à informação que você teve. Nem todo mundo teve a oportunidade de ouvir sobre a educação domiciliar como você ouviu. Né? Então, essa é a primeira coisa importante sobre esse assunto. Então, ter cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, no sentido de deixá-las o máximo instruídas possível sobre o que você está fazendo. Né? Se você puder fazer o Instagram que o Jorge se referiu, faça, mas se organize para isso. É uma coisa boa. E assim, gente, isso aqui, Instagram, Facebook, aí qualquer outra rede social, isso é uma ferramenta. Tá? Você pode usá-la de diário pessoal, mas você pode usá-la para finalidade específica. Tá? Profissional. Tem pessoas que captam cliente com a rede social porque focam nisso, não falam da sua vida pessoal. Então, da mesma forma, você pode criar um Instagram para isso. Né? Você não precisa dizer o que você almoçou, o que você jantou, mas você pode compartilhar o que você tem feito com seus filhos. Né? Intencionalmente. Sim. O Jorge foi muito feliz nessa descrição, né? de divulgação intencional. Então, tornar esse registro consistente, Edmus, torna um Instagram, tipo, a questão a gente falou de provas e tudo mais, só que você vai vendo também que quando se passa o tempo, você vai sendo consistente, de uma certa forma, a gente vê pelos Instagrams, dessa forma que você falou aí, você ganha autoridade, porque você está postando um conteúdo. E aí as pessoas vão recorrer para você, né? Quantas pessoas falaram com minha esposa? Eu queria entender mais sobre a educação domiciliar. Algumas pessoas começaram a praticar porque eles viram na gente fazendo, né? Isso não é uma coisa de outro mundo. Estão fazendo no Brasil, isso acontece, né? Perguntam muito para a gente, meu Deus, 4 filhos, como é que vocês conseguem? E assim, precisa ter muito estudo, precisa buscar, assim, ler, estudar, querer, mas a gente não precisa ter todo que o foco é somente no conhecimento, né? Ter todo o assunto na nossa cabeça até o ensino médio. A gente precisa estar alguns passos na frente dos nossos filhos e caminhar e continuar estudando nessa prática. E vai ser um processo maravilhoso. Um processo maravilhoso você entrar nesse mundo, né? A gente tem observado isso. E minha esposa que leva mais à frente disso, né? Pelo nosso contexto, mas eu quero me meter em alguma coisa. Eu ensino a Bíblia, a música, tento, né, o inglês também. Então a gente vai entrando aí, a leitura em voz alta, né? Antes de dormir, etc. Mas eu queria entender como é que funciona esse processo todo dessa denúncia. Tipo assim, do começo... Tipo, o vizinho, ele vai para onde? Esse vizinho vai para o Conselho Tutelar, ele vai para a Procuradoria, para onde é que ele vai? E o que é que é feito primeiro e depois os passos? Como é que seria esse caminho até o STF, digamos assim? Tá, vamos lá. Longe, né? Bom, pode chegar, né? O último chegou. Vamos lá, gente. Então, vamos utilizar a figura do vizinho, mas deixando bem claro que pode ser qualquer pessoa, tá? Esse vizinho ali pode fazer a denúncia tanto para Conselho Tutelar, que é costumeiramente a primeira opção, pode fazer a denúncia para o Ministério Público diretamente, e aí vai para alguma curadoria de infância ou alguma curadoria de educação. Essa denúncia pode ir para uma delegacia de polícia, né? Muitas vezes a pessoa desesperada não sabe para onde ir, a delegacia vai lá, porque existe a possibilidade de haver um crime envolvido, né, que é o abandono intelectual. E existem casos da pessoa simplesmente denunciar ao Léo, né, vai na primeira instância que acha que dá para denunciar, vai na defensoria. A defensoria não é competente para isso, mas como o defensor recebe, ele vai encaminhar para alguma outra autoridade. A pessoa vai numa ouvidoria. A ouvidoria não é competente para isso, mas a pessoa, sendo agente público, né, de posse de uma informação de uma possibilidade de crime, a pessoa tem que encaminhar para o devido órgão. Ligar para o 190, ele pode fazer essa denúncia. Sim, anonimamente, inclusive. Sem muita burocracia. Porque assim, pessoal, quando chega alguma notícia de alguma possibilidade de crime, a autoridade responsável tem que mandar apurar. Se não for nada, ok, não é nada. Mas se for alguma coisa,
Então, paira sobre a autoridade policial, no caso especificamente, a responsabilidade de ir lá averiguar se é alguma coisa. Mas aí Né? ela Então, liga isso para a polícia, aí a polícia vem aqui ou eles mandam para o conselho? Eles sempre depende muito. encaminham. Pode Depende vir a muito da polícia. autoridade policial. Depende muito da decisão da autoridade policial. Então, a gente pegou casos, inclusive, em cidades menores, que o Conselho Tutelar, por conhecer a família estendida do casal que fazia a homeschooling, foi falar com a mãe do cidadão. Dona Fulana, o que é isso? A gente recebeu a denúncia de cicraninho e como faz? Aqui, a senhora sabe de alguma coisa? Né? Então, os caminhos variam. Né? Mas, normalmente, como é que funciona? Se a denúncia chega ao Conselho Tutelar, por dever de ofício, que ele tem que ir lá apurar, já que há uma denúncia, tá? Então, ele vai até o endereço do denunciado e vai fazer uma visita. Falando, recebi o denúncio de que aqui estava sendo praticado abandono intelectual. A criança não saía de casa, nem para ir para a escola. Ou cárcere privado, porque você não deixava seus filhos irem nem na esquina. Tudo dentro de casa, vocês são um bando de louco. Né? É esse pressuposto que chega lá para o Conselho Tutelar. Então, o cara vai chegar na tua casa e vai dizer: Fulano, eu gostaria de fazer uma visita, recebi a denúncia. Né? E normalmente esse é o primeiro embate. E você, desarmado, sem a informação, porque não assistiu a live do Educar, você vai dizer: eita, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? Tranca a porta na cara da pessoa, não deixa a pessoa entrar, né? ou simplesmente entra na sua casa sem nenhuma preparação. É comum que a gente fique nervoso nessa hora e não saiba o que fazer. O Conselho Tutelar, se lembre daquilo que a gente falou no começo, ele é a pessoa que normalmente não sabe nada sobre a educação domiciliar. Ele é a pessoa que talvez confunda a educação domiciliar com a educação doméstica. Ele é a pessoa que só tem ouvido falar da educação domiciliar nas polêmicas envolvendo socialização. Então ela tem todo um preconceito acerca do assunto e não foi além, não estudou, até porque, diga-se de passagem, ela teve a mesma educação que a nossa, no sentido de estatista. Né? Tudo é o Estado que nos dá, a educação é o Estado que nos dá, a saúde é o Estado que nos dá. Então, se alguém não vai à escola, que é o Estado que nos dá, mesmo a privada, que tem concessão pública, então tem alguma coisa errada. Então, na parte desse pressuposto, assim como nós fomos criados nesse mesmo sistema. Então, o que acontece? Ela chega na sua casa, ela simplesmente vai para averiguar alguma coisa que ela não sabe do que se trata. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente, gente, e aí pensa, a abordagem aqui é do Conselho Tutelar, é apresentar a ela a sua casa. Eu brinquei na publicação do Instagram que eu fiz, divulgando essa live aqui, que até mesmo o design do interior de uma casa que pratica homeschooling é diferente. Uhum. Mas de fato é diferente. Jorge, você que é o assíduo praticante da educação domiciliar, você chega na sua casa, o que é que tem de diferente da casa de outras pessoas? Olha aqui, ó. Tem um lápis ali em cima. Aqui embaixo, livro para os meninos, em inglês e português. Já só numa virada de câmera eu já consegui. Então, normalmente você tem muito livro de fácil acesso. Você tem normalmente canetas. Quando você está com tempo de organizar, está tudo organizado. Quando não, está alguma coisa bagunçada. Mas sempre tem lápis de pintar, lápis de hidrocor, caneta, lápis de grafite, quadro à mão, tinta, porque você costuma usar tinta em algumas situações. Você costuma ter espaços livres, no sentido de permitir que a criança sente no chão e escreva ou se levante. Você tem provavelmente alguma mesa de fácil acesso, para que a criança possa sentar. Ibson levantou agora uma questão muito interessante. Papel colado na parede. No meu home office aqui, o que não falta é papel colado na parede. Minha filha chega: papai, para você. Pronto, aí cola na parede e fica lá. Inclusive, se quiser colar, use Bluetech, tá, gente? Porque é um aliado muito importante. Então, às vezes tem quadro, às vezes tem aqueles flip chart na sala. Então, até mesmo isso é diferente. Então, você valorizar cada aspecto da sua casa é importante para o Conselho Tutelar.
aquela coisa não está ali porque você é bagunceira ou bagunceiro, porque você não arrumou. Aquilo está ali porque aquilo faz parte da tua vida, a tua diária é aquela. Então você tem que destacar o conselho tutelar até mesmo esses detalhes. Olha, isso aqui está aqui porque meu filho faz uso diariamente. Olha, tá vendo isso aqui colado? São as premiações, né? A gente cola e aqui é a amostra de arte dele, né? Então, tudo isso vai dar uma percepção diferente do conselho tutelar sobre o que está acontecendo, tá? Outras coisas interessantes que você pode fazer no sentido de puxar teus arquivos, o teu backup, né? Em papel, você pega aquele fichário que você arquivou as coisas, ou então puxa na internet aquela tua planilha lá no Google Drive que você guardou lá, puxa e mostra para ele também o que você tem feito, né? Tudo isso, gente, baseado em que princípio? Transparência. Se o conselho tutelar nota que você está escondendo alguma coisa, e não se engane, são pessoas que são habituadas a trabalhar com gente que engana. Muitas vezes eu e você, que não trabalhamos diretamente com bandidos, podemos passar desapercebido com alguém que quer nos passar a perna. Agora, quer ver gente mais sabida para decorar bandido do que policial? Por quê? Convive todo dia. Sabe o trejeito, sabe como o traquejo na forma de enganar, né? Então, um conselho tutelar lida com aquilo todo dia. Violência doméstica escondida, né? Maus tratos escondidos. Então, ele sabe todo o traquejo. Então, você seja transparente. Mostre sua boa fé. Abra as portas da sua casa o tanto quanto você puder, né? E mostre o que você tem feito em benefício das suas crianças. A princípio, essa é a linha mestra de transparência para que você possa ser bem sucedido. A Rebeca falou aqui, ó, eu tenho recebido mensagem de pessoas que viam o homeschooling com maus olhos e mudaram de opinião. Compartilhar nossa experiência é muito útil. Então, é justamente sobre isso que a gente está falando, né? Tem a questão também, nesse caso de mostrar os registros, de famílias que escolhem grupos de educação, né? No nosso caso, o Classroom, a educação clássica. Então, a gente já tem toda a estrutura do que a gente vai estudar no ano, todo o currículo, o material bem feito, com qualidade, né? Eles estudam arte, estudam matemática, tudo isso, o que eles vão ver na semana. Normalmente, essas famílias que fazem o modelo do clássico, alguns optam por imprimir, jogar na parede, aí pendura na parede, equação de matemática, nome de historiador, Carlos Magno, né, que você falou, e aí vai, música, partitura. Então, a pessoa que entra numa casa dessa, ele vai entender o que está acontecendo aqui. Porque, normalmente, a gente só vê boneco e a TV, zona ligada, né? E a criança, quando chega da escola, vai fazer a tarefa de casa e depois vai ficar assistindo TV. Esse é o contexto que é muito comum acontecer. E em famílias de homeschooling, às vezes, é mais estimulada a leitura, né? Estatisticamente falando. Então, muitas crianças lendo constantemente, vários livros à disposição deles. Então, esse ambiente é interessante também de se pontuar. Exatamente. Então, de primeiro plano, gente, a coisa que eu mais aconselharia é isso, né? Mostre-se a autoridade que estiver querendo conhecer sua casa, conhecer você, né? O segundo passo, Jorge, então, quando você recebe essa primeira visita, normalmente o conselho tutelar, às vezes o delegado de polícia vai também nessa primeira abordagem. É mais difícil, mas às vezes vai. Você pode ter a mesma... Um pouco intimidador, né? É um pouco intimidador, mas não se intimide, gente. Não se intimide, tá? Você não está praticando crime nenhum, e se tiver algum contratempo nesse sentido, tem advogado para isso mesmo. Então faça uso. E daí a importância desses grupos de apoio que o Jorge já falou, que o EducaPB é um deles, né? A gente está aí exatamente para servir nesse tipo de coisa. Eu, como advogado, um dos advogados que está dentro do grupo, a gente se serve nesse sentido. Jorge é professor de inglês. Quando minha filha for aprender inglês, claro que eu vou chegar, Jorge, e aí, como é que a gente faz? Me ajuda aqui, né? Então, é para isso que serve o grupo de apoio. Então, tenha em mente essa primeira questão da transparência, tá? O que acontece depois? Ele vai sair da sua casa. O normal é que não tenha nada demais. Aconteceu, foi lá,
Você ofereceu biscoitos com chá, né? A pessoa comeu do seu biscoito e apertou sua mão, vai embora. E aí ele vai produzir um relatório dessa visita. Esse relatório pode ser um encaminhamento ao Ministério Público, pode ser um encaminhamento à autoridade policial, pode ser um encaminhamento ao psicólogo do Conselho Tutelar para poder fazer alguma sessão de psicologia, de sessões de psicologia com você, com sua esposa, né? Então, depende do encaminhamento, do que ele encontrou ali. E também pode ser que ele encaminhando ao Ministério Público, o Ministério Público de lá peça a visita do psicólogo da sua casa. Tá? Então, normalmente, uma próxima fase é essa investigação psicossocial. Né? Então, a assistente social vai lhe visitar, psicólogo vai lhe visitar, para poder fazer algumas entrevistas aí em torno de 3 ou 4 sessões, para poder ele ter um laudo, uma radiografia acerca da sua casa e sua. Né? Eles registram as coisas, ele entra lá com máquina e tal? Não costuma registrar, não. O conselheiro tutelar, às vezes, né? Mas psicólogo e assistente social, dificilmente. Ele vai mais... O pai pode liberar ou não? Ou isso, E o pai pode liberar ou não, certo? Não quero ter nenhuma foto. Isso é possível, não liberar. Entretanto... Mas é bom que mostre, né? Entretanto, eu teria uma ressalva apenas se for fotografia da criança. Uhum. Né? Então, porque aí a atividade, gente, é até melhor, né? É até melhor porque é prova a seu favor, né? Eu teria cuidado apenas com a foto da criança, porque pode ser mal usada, tá? Apenas por essa razão. Então, a próxima fase então é essa visita psicossocial, né? Psicólogo, assistente social visitando sua casa para poder ter uma radiografia sua. Após isso, é comum que esse laudo completo, né, conselheiro tutelar, psicólogo, assistente social, que todo esse relatório vá ao Ministério Público ou à autoridade policial. Então, provavelmente vão lhe chamar para uma audiência. Aí sim é quando a gente passou da impressão de um conselheiro tutelar, do preconceito, para o preconceito de um promotor de justiça que tem, em tese, a responsabilidade de ter um conhecimento mais acurado sobre as coisas da realidade. Né? Então, aí onde você vai poder sentar e conversar um pouco mais. E dizer, olha, doutor, e aí você recomendo sempre, vá acompanhado de um advogado, e, de preferência, alguém que saiba lidar com o tema, né? Porque você vai precisar explicar para o promotor o que é que você faz, o que deixou de fazer, por que faz, com mais detalhes. Né? E aí, gente, sempre lembra de uma coisa. Por mais instruído que você seja, tá? Não queira dar aula de direito para o promotor. Não tente fazer isso. Mesma coisa para o delegado de polícia. A gente, certa feita, visitou uma família que o cidadão ele foi chamado pela autoridade policial para poder ser inquirido, né, sobre possíveis crimes nessa ordem de homeschooling. E o cara simplesmente parou na delegacia para poder dar aula de teologia para o delegado. Né? Imagine, não é difícil você imaginar que no meio da conversa o delegado já estava sem paciência para ele, certo? Não queria mais ouvir aquilo que ele estava falando e queria dar fim e, claro, distorceu tudo aquilo que ele queria, com a maior boa fé do mundo, discursar. Então, assim, vamos ter um pouco de consciência, né? E instigar a curiosidade do agente público que está na sua frente. Muitas vezes, lembre-se, ele também, muito provavelmente, não saberá realmente do que se trata. Não saberá do dia a dia da família homeschooling, não saberá das suas preocupações, ele não lhe conhece, ele não sabe quem é você, tá? Então, você tem que se apresentar a ele, apresentar tudo que você faz a ele também, tá? Agora, sem dar aula para ele sobre educação, sobre direito, sobre o direito constitucional. Deixa para isso, é para isso que você vai pagar o advogado. Né? Mas então, na mesma pegada do conselheiro tutelar, né? Vamos ser sempre abertos, responder as perguntas, sim. Porque normalmente quem faz o homeschooling de maneira que é o homeschooling real, né? Que não existe essa questão de cárcere privado, que não existe essa questão de abandono intelectual no homeschooling, que não existe essa questão de prisão domiciliar, né? Que a criança aprende de vários contextos e tal. Uma família dessa que pratica de verdade não tem o que temer. Ela só vai lá e apresenta, né?
por mal intencionado que seja o conselheiro tutelado que passou para o promotor no relatório, a gente não sabe, né? Eu não sei se a gente tem acesso a esse relatório ou não. Você chega já para o promotor, ele já vem perguntando o que é que acontece. Esse relatório do conselho tutelar, as famílias têm acesso? Costumeiramente, não. Então, o promotor já marca uma audiência e essa audiência é a família com a criança ou os pais com o promotor? Normalmente são os pais, advogados, se você tiver um, né, com o promotor. A criança, costumeiramente, é ouvida por um psicólogo do Ministério Público. Depende da idade. A gente está pensando em uma criança assim, abaixo de 10 anos. Né? De criança mesmo, que é abaixo de 12. Né? Será ouvida por um psicólogo do Ministério Público. Se for mais velhinha, 14 anos, 15 anos, aí já vai junto com os pais. Não precisa de psicólogo. Tá. O promotor de justiça ele pode solicitar algum exame para nivelamento da criança ou é o juiz que pede isso? O promotor pode solicitar, assim como pode solicitar também, como pode solicitar também corpo de delito, tá? Dependendo do caso. Entretanto, nada que ele solicitar, nada que ele pedir, nada que ele orientar, nada que ele quiser impor terá força de lei. Só quem tem a força de lei para fazer isso é o juiz. Tá? Que tem essa prerrogativa de impor alguma coisa. O Ministério Público, o máximo que ele vai poder fazer é denunciar a família requerendo ao juiz alguma providência. Tá? Essa providência pode ser a matrícula da criança, a caracterização do abandono intelectual, mas aí, gente, isso é o início. Veja o caminho que a gente já percorreu. Saímos de uma visita no Conselho Tutelar, análise psicossocial, audiências costuma ser uma, mas pode ser duas com o Ministério Público, tá? Para que ele, convencido de que você pratica algum delito, denuncie você para requerer ao juiz a caracterização de algum tipo penal. Então, aí, esse caminho todo para começar um processo. Tá? E dentro desse processo você tem toda a chance de defesa do mundo. Tá? Respostas, recursos, apelações, tá? Tudo isso dentro do processo, que está começando agora, pela nossa timeline aqui que a gente está traçando. Tá? Então, até a denúncia do Ministério Público, você não tem guilhotina sobre sua cabeça. Mas é interessante, tá? Edmilson, porque falando como uma pessoa que não é do direito, só em entrar um delegado na minha casa com um conselho tutelar, meu Deus, né? Já dá um medo. Porque a pessoa pensa, o que é que eu estou fazendo de errado? Ou o conselho tutelar fica fazendo perguntas, né? E a gente, por causa da cultura, a cultura coloca esse Estado, né, como o supremo de tudo. E as famílias não podem, meu Deus, eu estou escolhendo alguma coisa, será, né, que eu estou, né, pecando aqui? Claro que a gente tem que obedecer ao Estado, claro que a gente não deve cometer crime, isso é óbvio, mas assim, é bom uma palavra sua no sentido de tranquilizar as famílias que não aconteceu nada ainda, né? Tá no processo. E lembrando também que a porcentagem é muito pequena das famílias que são denunciadas em relação ao tamanho que fazem. Mas pode acontecer, claro que pode, né? Por causa dessa questão que não temos a regulamentação ainda. Então, por não termos a regulamentação, a gente fica nesse processo de entender como funciona o caminho da denúncia para saber como agir ainda nessa situação atual, porque vai que ano que vem já esteja alguma coisa diferente. Um projeto de lei aí, como o Rick Dias fala, né? Existe o projeto de lei ruim e o mais ou menos. A gente vai lutar pelo mais ou menos. Então, a gente sabe que no Brasil a gente tem que negociar, tem que, né, abrir mão aqui e ali, mas vamos lutar por esse projeto que vai trazer uma certa calma, né? Não, tá tudo tranquilo aqui, tem a educação domiciliar. Mas vamos lá, a gente parou no promotor, né? Então, foi lá, a criança, conselho tutelar, a investigação, solicitou investigação psicossocial, veio o psicólogo para a criança, veio a assistente social conversar com a família, daí o promotor veio conversar, interrogou, e aí a gente viu esse caso, a gente recebeu semana passada, eu até compartilhei com você, o caso de um promotor de justiça que deu a direção para a família, vocês têm que matricular seu filho em 10 dias. E aí? Né? Mesmo estando em pandemia, então o promotor não teve oitiva, né? Não teve, eles não escutaram as famílias, estava meio estranho aquela declaração lá, mas assim,
como é que faz se o promotor disser isso? Ó, eu estou dizendo para vocês, eu quero em 10 dias a matrícula dos seus filhos aqui numa escola regular. Tá. Gente, pensa bem. Qual a possibilidade, vamos utilizar aqui o nosso tic-tac, qual é a possibilidade de alguém ser denunciado por um crime e, sem flagrante delito, ser preso? Não existe isso. Ou você é pego com a boca na botija, e aí você é preso, tá? Mas se houver uma denúncia contra você, isso tem que ser apurado. Para ser apurado, no mínimo, terá de ouvir você. Então, na pior das hipóteses, o Ministério Público, suspeitando que há uma irresponsabilidade no poder familiar que os pais exercem sobre os filhos, que poderia, lá na frente, gerar uma perda desse poder familiar, ou seja, a perda da guarda, né? Ele deveria ouvir a família. Não existe hipótese. Esse procedimento que o George falou, ele está completamente eivado de nulidade. O promotor, ele se escondeu por trás da pandemia. Pandemia essa que está se fazendo tudo online. Eu já fiz mais de 2 audiências aqui esses dias, essa semana, com o Ministério Público para resolver algumas questões. Então, não há desculpa. Tá? Marca um horário. A família aqui, o promotor do outro lado da tela. Tá? A pandemia não é desculpa para não ter a oitiva da família. Ele tem que ouvir. Tem que saber. Eu quero ver o vídeo de vocês que vocês estão fazendo. Eu quero ver que vocês assumem essas acusações aqui. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Você tem que ser ouvido pelo Ministério Público. Porque não há flagrante delito contra você. Tá? Há uma suspeita. Interessante isso aqui, veja. Se você for visitado por um delegado de polícia e ele emitir um relatório a seu desfavor, você é apenas um indiciado. Você, pai e mãe, é indiciado por crime de abandono intelectual. Se isso chega à mão do Ministério Público e ele denuncia você, virando um processo contra você, você é um denunciado. Você ainda não é culpado de absolutamente nada. Tá? Então, tanto que você ser considerado culpado quando você é apenas um indiciado ou denunciado, é passível de danos morais a seu favor. Tá? Então, até então, você é apenas um suspeito. Talvez contra você paire a suspeita de estar praticando um crime. Então, o Ministério Público vai te ouvir. Tem que, no mínimo, te ouvir. Após te ouvir, ele pode, como costumeiramente faz, indicar a matrícula do seu filho na escola. E aqui a gente tem alguns caminhos, pessoal. Primeiro deles, põe isso no lugar do promotor de justiça. Ou ele é completamente convicto de que você está correto, ou se paira sobre ele alguma dúvida jurídica, prática, de que você faz aquilo que é correto perante a lei, ele vai indicar a matrícula do teu filho. Se ele tiver suspeitas, ele vai indicar a matrícula do filho. Por quê? Ele não vai querer carregar essa responsabilidade para ele. Tá? É você que se vire. Ele fez o papel dele. Tá? Então, ainda que depois ele venha se convencer do contrário, mas nessa hora, ele vai indicar a matrícula do teu filho. Aqui você tem 2 opções. Ou você evita problema e matricula teu filho, ou você diz, não, vou fazer uso da minha prerrogativa de pai e mãe, não vou matriculá-lo porque aqui não tem abandono intelectual, não há crime nenhum. Se você insiste nisso, e não é problema insistir nisso, é uma escolha estratégica, assim como não é problema deixar de fazer uma escolha, é uma escolha estratégica familiar. Imagina que você está naquela hora, tua esposa tem nervos frágeis, e ela está uma pilha por conta disso. Que preço você vai pagar? Então, assim, sua família tem que ponderar sobre isso. Tá? Outra coisa a ponderar, o advogado mais próximo que entende sobre isso é na outra cidade. Vale a pena o preço? Né? Então, você tem que ponderar sobre essas suas variáveis diversas aí. Então, receber uma intimação do Ministério Público, ok. Para poder matricular o filho, ok. Escolhi, não vou matricular meu filho. Você não vai fazer isso, o que vai acontecer, muito provavelmente,
o Ministério Público vai entrar com uma ação contra você, tá? Acusando, dentre algumas coisas, de mau uso do poder familiar, crime de abandono intelectual, com pedido de matrícula do seu filho e condenação a você por esse crime. Iniciou o processo. O juiz vai chegar na mesa dele esse pedido, tá? A partir daqui você precisa ter um advogado. Antes era recomendado. Agora você precisa, na sua confiança, que você confia, etc. Então você vai passar a ser acusado desse crime, tá? E aí você vai se defender do processo. Você vai mostrar ao juiz tudo que você falou para o Conselho Tutelar informalmente, tudo que você falou ao Ministério Público informalmente na audiência. Você vai reduzir escrito, ou melhor, o seu advogado, né, com as provas que você vai juntar, com todas as fotos, com relatos, com todos os vídeos, com tudo que você tenha, todo o backup que você fez, você está fazendo investimento para agora utilizar, tá? O teu Instagram, vai colocar lá que o Instagram serve como prova, sim, tá? Você vai colocar para o juiz se inteirar do assunto, tá? E aqui você pode muito bem fazer e aí uma dica de ouro aqui, viu? Uma articulação conjunta com outros movimentos de educação domiciliar para que possam visitar o juiz, ir no gabinete com ele, ter uma conversa com ele, levar material, presentear o juiz com livro, porque ele não tem livro sobre o assunto, tá? Então, todo esse trabalho aí é trabalho da comunidade que você está inserido. Daí porque é do KPB, venha ficar conosco. Então, tudo isso é feito no curso do processo, para que ao fim de 2, 3, 4 anos, você possa ter um resultado favorável. Isso cabe, tem decisão liminar, tem decisão de sentença, tem recurso, que vai para o Tribunal de Justiça, que depois vai para o Tribunal Superior, que é o que a gente chama de STJ ou STF. Esse foi o caminho, por exemplo, foi um caminho mais ou menos semelhante, e o que aconteceu com a família de Canela, né, que chegou ao STF, que foi a decisão de 2018, tá? do processo paradigmático lá do homeschooling. Mas, em linhas gerais, é esse o caminho. Então, se lembre que até chegar na mesa do juiz, e esse caminho é longo, como a gente já viu, você tem uma série de pequenas batalhas a serem vencidas. E essas batalhas a serem vencidas, elas são mais da cultura dos nossos dias do que efetivamente algo jurídico. Entenda, o direito ele não funciona sem alguém que o interprete. A interpretação do direito ele usa muito da cosmovisão, dos pressupostos de quem interpreta. Daí porque a gente hoje sabe que é uma falácia dizer que o juiz é imparcial. Ele não tem como ser imparcial porque ele é parcial por vida, porque ele é ser humano. Então, a gente tem que mudar, auxiliar na mudança da cultura de quem interpreta. Isso é mais importante. O trabalho da ANED é essencial, né, para a gente ter uma regulamentação. Agora, a gente pode ter uma regulamentação melhor do que a mais ou menos e ainda assim ser mal interpretada. Então, se lembre que você está passando por essa batalha cultural. Tá? Então, quanto mais material, quanto mais gente envolvida para lhe apoiar você tiver, melhor para você. E até chegar na mesa do juiz, tá? E ele dá a primeira decisão, você é um mero suspeito. A gente tem visto famílias que recebem a instrução, né? A indicação do Ministério Público, e eles ficam nervosos, e alguns matriculam na escola, outros se mudam do Brasil, vão morar no Paraguai. Interessante isso, né? Paraguai, eles aceitam, como também Estados Unidos, alguns estados mais flexíveis do que outros, vários países na Europa, e aí Canadá. E aí acontece justamente isso. A gente não quer que as pessoas escolham sair do Brasil porque eles não querem abrir mão do seu princípio de educação de filhos. Eles precisam escolher sair do Brasil por uma escolha da família. Então, não é fugir do Brasil. Então, a gente quer que as pessoas tenham o nosso país como um lugar de liberdade, um lugar onde as pessoas podem escolher realmente fazer isso, mesmo que seja uma opinião diferente da minha. A minha opinião, o ensino escolar, ele tem muitas falhas e eu escolho o meu filho fazer educação domiciliar. Ótimo, que siga fazendo isso. Mas quem não faz,
escolha o melhor, né, para a sua família. Essa questão de liberdade é muito interessante. Há uma pergunta aqui, e se o Ministério Público consegue eliminar? Vamos lá. Possível isso? Isso é possível, tá? Eu diria que é relativamente comum. Entretanto, a pergunta que tem que ser feita é eliminar para quê? Dificilmente ele conseguiria eliminar para prender. Porque você chegar à prisão de alguém, você precisa passar por alguns requisitos que alguém com emprego, residência fixa, sem histórico, sem antecedentes criminais, conseguiria o feito de ter uma prisão em liminar. Né? Então, muito provavelmente, para a prisão dos pais, não seria. Agora, para matrícula, sim, isso acontece com mais frequência. Se há uma decisão judicial para matricular os seus filhos em sede liminar, a primeira coisa que eu recomendo é recorra amanhã. Porque o recurso, dependendo de como ele é recebido, ele pode ter efeito suspensivo, ou seja, a decisão recorrida passa a estar suspensa a sua eficácia até a decisão daquele recurso que sobre ela foi manejado. Tá? Então, esse efeito suspensivo desobriga o pai de matricular o seu filho enquanto o recurso não for julgado. Esse recurso pode demorar a ser julgado? Pode demorar anos para ser julgado. Certo? E normalmente demora alguns meses para ser julgado. Tá? Então aí você já ganhou mais alguns meses. Vamos piorar os cenários. Você recorreu, perdeu o recurso e você vai ter que matricular o seu filho. Aí eu recomendo que você matricule o seu filho. Nesse momento eu recomendo. Por quê? Você tinha um recurso, você perdeu a liminar, tinha um recurso, você perdeu o recurso, você agora tem que esperar o processo acabar. Se esse processo demorar e o Ministério Público for tinhoso, né, o promotor for, como a gente chama aqui no Nordeste, arrochado, né, ele vai pedir logo a tua prisão por crime de desobediência à autoridade judicial. Havia uma decisão, essa decisão foi cristalizada por meio do recurso que foi negado, então você tem que cumprir. Você não cumprir, pode ensejar a tua prisão pela desobediência à ordem judicial. Então aqui eu recomendo, matricula teu filho. E aí, daí a gente se lembra de algumas dicas das lives passadas, que é qual é uma maneira de mitigar riscos. Ter uma escola sempre pertinho de você, de olho, que possa lhe dar um apoio. Nesse caso, seria uma escola para você matricular o seu filho em caráter de urgência para poder sanar essa questão processual. Essa pergunta, mudar de estado, adianta? Adianta, se mas... você vai eliminar para matricular e o cara, não vou, vai se muda lá para Pernambuco, por exemplo. Então, se já está em nível... A gente tem 20 segundos, vou responder rapidinho. Se já está em nível de processo judicial, não adianta, porque só vai retardar, vai demorar, mas vai chegar em você. Se está antes, aí vale a pena. Tá? Gente, fechando aqui, temos 10 segundos de hoje. Abração, queridos. Pessoal, fiquem de olho no Educar PB, fazendo muitas coisas novas para vocês. Não tem mais lives. Abração, boa noite. Valeu.